Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as ações do mês que têm sido mencionadas desde o início deste canal e fazer um bocadinho o review daquilo que eu acho destas empresas, quais é que ainda têm, na minha opinião, mais espaço para continuar a correr, mas sem mais demoras vamos ao vídeo. Bem, para começar, vamos tentar manter isto relativamente breve, porque ainda são várias ações, portanto vamos começar. Primeiro de tudo, CD Projekt Red. Como sabem, a CD Projekt Red continua à volta dos 180 a 200 zlotys por ação. É uma empresa que, na minha opinião, continua a ser uma espécie de call option na indústria dos jogos, tendo em conta a complexidade de potenciais retornos. Associada às economias de escala de uma economia digital, os videojogos podem, efetivamente, na eventualidade de um grande sucesso, fazer uma grande variação na valuation da empresa, como vimos, por exemplo, com a Take-Two e o GTA desde 2013, 2014. A mesma coisa acontece um bocadinho com a CD Projekt Red. Eles têm bons IPs, têm uma boa equipa de desenvolvimento. Simplesmente temos que esperar por um modo online, uma forma de monetizar em cima daquilo que eles têm conseguido fazer bem, incluindo The Witcher. E, eventualmente, a valuation vai mais que justificar, na minha opinião. E atenção que isto não é nenhuma recomendação de investimento. Simplesmente sinto que a valuation da CD Projekt Red, à volta dos 3,5 mil milhões ou 3,3 mil milhões, não representa o potencial da upside ao longo dos próximos 5, pura e simplesmente por causa das economias de escala e da capacidade in-house de desenvolver jogos que eles já mostraram, sem querer entrar aqui em detalhes associados a DLCs e conteúdo que eles ainda têm por lançar e que nós não estamos a par. A segunda ação é claramente a Autodesk. Já mencionei aqui várias vezes a Autodesk e o modelo de negócios associado ao muito similar àquilo que nós vimos com a Microsoft e com a Adobe. É uma empresa que está claramente a alavancar o balanço para fazer aquisições, para aumentar as vantagens competitivas e a utilidade para o consumidor final. Portanto, é uma empresa que claramente percebeu aquilo que se está a passar do ponto de vista da diluição do dinheiro. Aproveitaram-se da situação para emitir dívida e alavancar o balanço para fazer boas aquisições estratégicas para complementar o serviço. Aproveitarem-se das economias de escala e eventualmente começarem a conseguir também começar a monetizar estes tais non-compliant users. E se vocês fizerem algumas contas, considerando o ARPU atual e o número de non-compliant users, parece-me relativamente óbvio que a empresa vai conseguir mais justificar esta valuation no futuro. Parece que é uma empresa que nos próximos 2, 3 anos pode valer facilmente 2 a 3 vezes mais, só com base no contributo operacional do non-compliant users e legacy users a serem convertidos em paying users outra vez, sem considerar aqui crescimento da indústria do ponto de vista fundamental, que quase garantidamente vamos ver, não só do ponto de vista do entertainment, mas do ponto de vista do core da construção que a Autodesk tem vindo a ter nos últimos anos. A seguir temos uma Netflix. A Netflix, acima de tudo, tem sido uma transação de co-integração com o resto das FANG. Parece-me que o underperformance da empresa tem que ver com os vanish arm flows associados ao excesso de leverage a entrar em options desde o início da pandemia, considerando que era aquilo que se achava que seria o stock mais óbvio ou que teria uma performance maior, tendo em conta o enquadramento que se viu em 2020. E penso que vamos começar a ver uma convergência de retornos da Netflix para os outros FANG mais tarde ou mais cedo. Acho que vai ser rápido por causa da dinâmica, se for efetivamente por causa deste vanish arm flows. Assim que houver uma espécie de unpinning associado aos contratos da Netflix, o movimento pode ser relativamente rápido e convergir então para as outras FANG do ponto de vista do retorno. A seguir temos Advanced Micro Devices. O racional mantém-se relativamente igual também. Vão ver este vídeo para novos detalhes, nada mudou. Continuo a acreditar que a Advanced Micro Devices, olhando como proxy a Nvidia, do ponto de vista da arquitetura dos chips, ainda tem upside para continuar a dar bons retornos. Como nós vimos, grande parte do movimento ascendente começou então depois do annual meeting, por causa, na minha opinião, da compensação de longo prazo da gestão, em termos de Equity Awards e Long Term Compensation Package. E continuo a achar que o caminho vai continuar a ser para norte e que realmente a guidance que foi dada foi muito abaixo da esperada, simplesmente porque é demasiado fácil para a gestão criar alguma
Se a gestão conseguir efetivamente fazer com que o preço baixe momentaneamente apenas para fixar determinados pacotes de compensação, por que não, não é? A seguir temos a Gilead Sciences, na minha opinião, dos melhores dividend stocks que andam por aí. Acho que a conversa do Vec Lurie acabou por fazer com que a empresa subisse acima dos $80 por ação. Como nós sabemos, era um one-time recurring revenue, sem impacto de longo prazo, e neste momento que a empresa veio cerca de $58 por ação em dezembro e neste momento a 67, com um dividend yield a rondar os 5%, quase todo praticamente pago pela medicação HIV, enquanto conseguem ter um payout ratio de 25% e continuar a financiar os projetos de desenvolvimento em outras áreas, nomeadamente a inflamatória, oncologia e esta parte da viral. Parece-me um bom investimento do ponto de vista de dividend stocks. A seguir temos a Interactive Brokers. Como sabemos, a Interactive Brokers teve agora uma queda de cerca dos $80 por ação, ao próximo dos máximos, para $61 por ação. É uma empresa que, na minha opinião, ainda tem imensa upside, mas que está a ser muito afetada pelas yields a serem mais uma vez comprimidas para baixo. Não se esqueçam que estávamos numa tendência ascendente das yields a batermos quase os 2% a 10 anos nos Estados Unidos e eventualmente voltámos então a vir para baixo para cerca de 1,2%. Este tipo de comportamento nas yields acaba por ter um efeito extremamente negativo em stocks como a IB, em que cerca de 50% das receitas há um ano ou antes do Covid vinham de interest. Hoje em dia o valor já é mais, se não me engano, cerca de 33% para 67%, 67% de trading, porque houve um ganho de crescimento durante o Covid no número de contas e em trading. No entanto, isto foi contrabalançado por uma queda nas yields. Continuo a achar que a Interactive Brokers tem um grande potencial de crescimento na União Europeia, onde a oferta é relativamente limitada, e eu acho que isso, o mercado, principalmente por ter uma grande maioria de investidores americanos, institucionais, e de não ter grande coverage, parece que o mercado está a ignorar o potencial de crescimento da Interactive Brokers na Europa, e como também já tivemos sinal dos insiders a quererem diluir a sua posição gradualmente, mas de forma contínua, também é um fator positivo. É claramente uma das minhas ações preferidas neste momento. Vamos então continuar. A CBOE também é uma ação que desde que mencionámos estávamos a $89, neste momento estamos a cerca de 120, 121. Houve alguns rumores de aquisição. A CBOE vai começar a meio deste ano, portanto terceiro trimestre, devemos estar praticamente a começar as operações de derivados na Europa, em conjunto também com a Euronext. Existem, no entanto, alguns riscos associados à regulamentação de derivados na Alemanha, porque lá está, o sistema fiscal na União Europeia não está propriamente preparado para o uso, podemos chamar-lhe abusivo, ou pronto, abusivo como quem diz, mas é possível de certa maneira criar alguns buracos fiscais com este tipo de instrumentos, e a Alemanha decidiu regulamentar isto do ponto de vista do investidor de retalho ou do investidor singular, porque para empresas isso não seria um problema. A seguir temos uma Aston Martin. A Aston Martin mais uma vez entra no racional do efeito de diluição ou do wealth effect, não é? Em que basicamente quem tem dinheiro capitalizou muito nos últimos ano e meio, com esta impressão de dinheiro e pela mudança de stance do Fed no último ano. Já tínhamos isto na Europa e no Japão, portanto quando uma pessoa fala na Aston Martin aqui, fala na realidade do luxo, seja nos cruzeiros, seja nos carros, seja nas viagens ao espaço. O racional é esse, e nesse sentido o investimento em si não está ligado à Aston Martin. A Aston Martin tinha uma grande default probability na altura em que eu falei, em alguns em 2020 e 2020, acho que foi cerca de abril de 2020, e aparentemente não faliu, levantou capital do investidor canadiano, do Strauss, e consequentemente pode fazer sentido agora do ponto de vista fundamental, tal como outras empresas fazem sentido, tal como a Ferrari, as Louis Vuittons, etc. A seguir temos a Sony. A Sony é uma ação que eu podia estar aqui a falar durante muito tempo e, consequentemente, mando-vos para um dos últimos vídeos que eu fiz sobre a Sony. Está aqui em cima. Portanto, digo-vos para irem ver esse vídeo em relação à Sony. Mas continua a ser também um stock que eu gosto, e a mesma coisa digo para a Ubisoft, que também foi mencionado exatamente no mesmo vídeo, por isso vão dar uma vista de olhos. A seguir temos a Google, neste caso a Alphabet. A Alphabet na altura surgiu similar da forma como surgiu a Netflix neste momento. Era uma transação associada a uma co-integração de retornos. Eu estava à espera que a Google, em setembro de 2020, numa altura em que estava a ter um underperformance brutal em relação às outras FANG,
de um momento para o outro pudesse capturar ou pudesse convergir para esses retornos, foi o que acabámos por ver, e a Google subiu cerca de 50% nos últimos 6 meses. Sendo que uma grande parte destes retornos foram feitos muito rápido, num intervalo de tempo relativamente conciso. A seguir temos o Twitter também tem um vídeo a falar extensivamente sobre o Twitter, mas a ideia geral é de que tem uma base de utilizadores grande, está a crescer. Acho que cada vez mais pessoas começam a voltar ao Twitter e parece-me com um método de rentabilização ou monetização desta base de utilizadores, como por exemplo os super followers e os private feeds, que estão neste momento a serem testados e que vão efetivamente, aliás, serem testados e já foram confirmados que vão ser uma ferramenta futura do Twitter. Parece-me que com relativa facilidade conseguem justificar a valuation de 60 mil milhões ou de 55 mil milhões de dólares que neste momento têm, e parece-me mais uma vez que existe aqui um grande potencial de convexidade do ponto de vista dos retornos, em que o upside é claramente outsized quando relacionados com os riscos. A seguir temos uma Hasbro. A Hasbro, como sabemos, e eu já mencionei em vídeos passados, que o aumento do preço dos combustíveis está a fazer com que a Hasbro, mesmo tendo em conta a estratégia digital que está a ter muito sucesso, não só do ponto de vista da produção de conteúdo e produção de vídeo, mas também da produção de videojogos, a Hasbro acaba por ser negativamente afetado com esta situação da inflação, principalmente porque grande parte dos produtos e dos brinquedos que eles fazem são derivados do petróleo, e mesmo com investimentos oportunísticos por parte da gestão em tentar criar inventário antes deste ciclo, ou antes desta subida de inflação, e eles já nos tinham mostrado que tinham esta capacidade mesmo com as restrições na China e quase a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China em 2019-2020. A Hasbro e a gestão da Hasbro fizeram um grande trabalho no que toca a isso, a gestão de inventário, mas lá está, continuam a ser pressionados por estes preços dos combustíveis. Como sabemos, na minha opinião, o risco de inflação é o maior risco para estes equity markets, e se nós quisermos separar as águas e quisermos surfar as ondas de equities com um pequeno hedge nesta área do oil, seja através de commodities diretamente, através de petrolíferas ou através de produtos estratégicos que podem ganhar força na eventualidade do combustível continuar a subir, como por exemplo o urânio, eu continuo a achar que a Hasbro então entra do ponto de vista do potencial numa altura de demasiada incerteza, e não considero que seja propriamente atrativo aos valores atuais. A seguir temos então uma Coca-Cola, entra também um bocadinho aqui em linha com a Hasbro. É simplesmente um stock do ponto de vista relativo a outros dividend stocks não me atrai, não só por causa dos riscos fundamentais associados à indústria, mas também pura e simplesmente porque em termos relativos acho que faz muito mais sentido uma Gilead ou uma Philip Morris ou alguns destes dividend stocks que, na minha opinião, neste momento fazem muito mais sentido do que uma Coca-Cola que está praticamente encostada a um 100% payout ratio, num negócio que está a ser cada vez mais mediático, associado ao açúcar e ao consumo de açúcar e aos benefícios e àquilo que pode causar na saúde das pessoas. E para terminar temos então o Facebook, com Snapchat, em linha com o Pinterest e todas estas redes sociais. Na minha opinião, mais uma vez, tal como o Google, o Facebook também foi um trade com integração. Vimos o Facebook em underperformance até fevereiro e de repente um salto brutal para os 330, e só ao longo dos últimos 3 meses então uma subida mais gradual de 10% para os 370. Eu acho que o mesmo vai acontecer com a Netflix, e por isso é que a Netflix neste momento é um dos meus top picks e top stocks, pura e simplesmente porque acredito que vai acontecer exatamente a mesma coisa. E pronto, chegámos ao final de todos os stocks. Dei uma vista de olhos do Patreon. Acho que vou partilhar uma call aqui no YouTube, ou parte de uma call no YouTube em que tivemos uma discussão sobre stocks mais a fundo, cerca de 3 horas. Dei uma vista de olhos, o link está aqui. Considerem subscrever, dar um gosto, e se precisarem do iPhone, quem sabe, deem uma vista de olhos no site da Swapy. Tem preços extremamente interessantes, e vemos no próximo vídeo.